Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Está começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil que em 2026 entra em sua nona temporada, destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Eu sou o Marco Antônio Rossi e antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O ano de 2026 é dedicado à cultura e ao turismo entre Brasil e China. Mas essa é uma história que começou 3 anos antes, na visita do presidente Lula a Pequim. Na ocasião, o acordo começou a ser desenhado, consolidando-se em novembro de 2024, quando o presidente chinês Xi Jinping esteve no Brasil para a cúpula do G20 e também pelas celebrações dos 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países. Naquele encontro histórico que aconteceu no Palácio da Alvorada, os dois mandatários assinaram dezenas de acordos de cooperação, elevando a nossa parceria estratégica global. E para celebrar esse novo patamar, com uma programação robusta, as duas diplomacias definiram 2026 como um ano dedicado a essas duas frentes, a cultura e o turismo. E é exatamente esse cenário que nos traz aqui hoje no Comunicação SA. Isso porque entre os dias 30 de julho e 11 de agosto, a Orquestra Chinesa de Xangai realiza sua primeira turnê no Brasil. O espetáculo Cores da China passará por 6 capitais brasileiras numa iniciativa da montadora chinesa GWM Brasil. Para nos contar os detalhes dessa iniciativa de intercâmbio e reputação de marca, eu converso hoje com o Tiago Sugahara, gerente de ESG e relacionamento com stakeholders da GWM Brasil. Tiago, seja muito bem-vindo ao Comunicação SA. Muito obrigado, Marco. Olá aos telespectadores da Mega Brasil. Prazer estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre essa agenda super interessante. Sem dúvida alguma. Tiago, eu queria começar, então, contextualizando para quem está nos acompanhando aqui sobre o que é a GWM, a Great Wall Motors, desde quando ela está aqui no Brasil e qual é a sua estrutura industrial no nosso país. A GWM Brasil ela começou a sua jornada aqui no Brasil em 2023, quando a gente começou a oferecer veículos híbridos e veículos híbridos plug-ins, mais conhecidos como o Haval H6, e é um dos SUVs mais vendidos na China e o SUV híbrido mais vendido do Brasil atualmente. Mas essa história da GWM ela começa antes de 2023, quando a gente já em 2021 para 2022 compra uma fábrica aqui no Brasil, uma fábrica no estado de São Paulo, na cidade de Iracemápolis. Ou seja, antes mesmo de começar a comercializar carros aqui no Brasil, a GWM já chega com um plano muito robusto de pensar em produzir carros para o Brasil e todo o mercado das Américas. E é nessa jornada que a gente vem trabalhando desde então. Em 2025, a gente inicia a produção de veículos aqui com o Haval H6, o Haval H9 e a Pickup Power, que tem sido aí um dos nossos principais vetores, né, no mercado automotivo brasileiro para introduzir novas tecnologias e apresentar para o cliente brasileiro veículos cada vez mais eficientes, veículos cada vez mais robustos. Vocês têm já anunciado uma fábrica nova, né, fora do estado de São Paulo? É verdade, a gente inaugurou a primeira fábrica no Brasil em agosto de 2025 e agora, mais recentemente, a gente anunciou a nossa segunda unidade de operação, que vai ser instalada no estado do Espírito Santo, na cidade de Aracruz. Então, é um reforço do nosso compromisso em produzir veículos aqui no Brasil, pensando não apenas no mercado brasileiro, mas olhando para toda a América Latina, no potencial que esse mercado tem para a introdução de veículos mais eficientes. Muito bem. Nesse ano, então, vocês estão completando 3 anos de operação no Brasil com a produção de veículos híbridos e elétricos, correto?
O que leva a GWM, então, a investir justamente nesse ano, em que completa esses 3 anos, investir em uma turnê de música, uma turnê artística tradicional da China, ao invés de investir fortemente em campanhas puramente promocionais, puramente de varejo? Olha, a gente está numa construção de máquina, de uma marca. E para construir uma marca sólida no Brasil, não basta apenas fazer investimento em marketing. É necessário fazer projetos que tenham uma integração com a cultura brasileira. Por isso, a GWM, por meio do nosso departamento de ESG, ele vem buscando captar recursos dentro da empresa para investir em patrocínios de projetos culturais. E pensando justamente no ano de 2026, que é um ano de celebração da cultura Brasil-China, a gente está trazendo agora, no final de junho, início de julho, um espetáculo, uma orquestra de Xangai, que traz o espetáculo Cores da China, que vai falar um pouco sobre essa China tradicional e, ao mesmo tempo, uma China moderna, que começa a ganhar o mundo, apresentando novas tecnologias, novas formas de pensamento e mantendo as tradições culturais, uma certa beleza poética também, de toda uma história de mais de 5.800 anos. Então, a nossa expectativa é conseguir trazer um pouco mais da cultura chinesa para o dia a dia dos brasileiros através desses espetáculos culturais, que podem mostrar um pouquinho as nossas origens e falar um pouquinho também do futuro, para onde a gente quer ir. Agora, essa é uma iniciativa, Tiago, que ela é pontual por conta das celebrações aqui do Ano Cultural Brasil-China, ou ela já é uma política consolidada pela GWM? Na verdade, esse daqui é o segundo ano onde a GWM começa a patrocinar projetos culturais. Em 2024, nós patrocinamos aqui no Brasil a Ópera de Pequim, uma ópera também muito tradicional, que fala sobre a história chinesa, sobre a cultura chinesa. A gente teve exibições no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais e Brasília. E, para nossa surpresa, esses espetáculos eles têm repercutido muito positivamente, principalmente quando a gente consegue ir um pouco além desse eixo Rio-São Paulo. Então, a gente tem percebido que os projetos culturais eles têm um potencial muito grande de trazer um público novo para conhecer um pouquinho mais dessa arte, dessa cultura, principalmente com as apresentações musicais. E isso tem sido muito interessante para a gente. Começamos em 2024 com a Ópera de Pequim e agora em 2026 com a Orquestra de Xangai, Cores da China. Mas nós também temos apoiado outros projetos, como o projeto Viola Paulista, onde a gente já teve no primeiro semestre exibições da Orquestra de Viola Paulista no primeiro semestre aqui no interior de São Paulo, e indo agora para o segundo semestre também em Ribeirão Preto. Ou seja, o apoio aos grupos artísticos a essas apresentações já tem se tornado algo um pouco mais comum no dia a dia da GWM. Muito bem, nós estamos apresentando o Comunicação SA, que hoje recebe o Tiago Sugahara. Ele é gerente de ESG e relacionamento com stakeholders da GWM Brasil. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já! Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Tiago Sugahara, gerente de ESG e relacionamento com stakeholders da GWM Brasil. Aqui falamos sobre a primeira turnê brasileira da Orquestra Chinesa de Xangai,
que é uma iniciativa que leva a assinatura da GWM Brasil. Tiago, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa iniciativa de vocês é que, ao contrário do que a gente poderia presumir, né, uma iniciativa desta natureza ou com esse perfil estaria normalmente sendo tocada pelo pessoal de marketing, mas na verdade está debaixo do guarda-chuva de ESG, o que nos parece um pouco inusitado, pelo menos. Como que você, que é o executivo da área, analisa essa relação? É um projeto que é focado dentro dos princípios, dentro dos pilares de ESG, e se sim, qual deles ele se apoia? O departamento de ESG da GWM Brasil, ele tem como uma das missões trabalhar com projetos incentivados, destinar recursos provenientes do nosso imposto de renda para apoiar projetos de lei Rouanet, lei de incentivo ao esporte. E na GWM a gente tem uma preocupação muito grande para que esses projetos eles possam ser empregados também para dar algum retorno para a sociedade. Então, o nosso trabalho tem sido mapear iniciativas que vão um pouco além do marketing tradicional, mas que nos permitam construir um legado, que nos permitam construir uma história para fazer uma aproximação cultural também entre Brasil e China, China e Brasil, de tal forma que a gente possa reforçar esses laços e mostrar um pouco dessa cultura também que vem junto com a GWM, falando um pouquinho sobre a história, a tradição da China, de mais de 5.800 anos, e ao mesmo tempo combinar isso com a cultura brasileira. A gente estava conversando um pouco no outro bloco, a gente tem apoiado uma série de projetos que não necessariamente são projetos com grande volume de público, mas que a gente entende que são importantes também para promover a cultura brasileira, a cultura paulista, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, onde a gente tem hoje já a produção de veículos na cidade de Iracemápolis. Então, a gente tem procurado construir essa agenda, estabelecendo parcerias e buscando iniciativas únicas que podem ajudar a gente a construir essas pontes entre esses dois mundos, Brasil-China, China e Brasil. Agora, mas vamos combinar, Tiago, que não é muito comum você ver esse tipo de iniciativa debaixo do ESG, né? O pilar seria o social mesmo? Olha, a gente combina uma série de iniciativas com os projetos incentivados. Nós temos projetos culturais, nós temos projetos voltados para a área de educação e reciclagem, nós temos projetos voltados também para a área de promoção de esportes, saúde. A ideia é que os projetos incentivados possam ajudar a GWM a construir essa conexão com a sociedade brasileira e ir muito além apenas da atividade de marketing. Buscar estabelecer laços com a comunidade. Então, a gente tem levado parte desses projetos também para a sociedade na cidade de Iracemápolis. A cidade é uma cidade com um pouco mais de 22 mil habitantes. Em geral, está longe do roteiro dos projetos culturais desses grandes empreendimentos, mas que a gente entende ser importante também receber esse tipo de show, por exemplo. Então, a gente teve aí no primeiro semestre a apresentação do grupo de viola paulista, da Orquestra de Viola Paulista, no estado de São Paulo, se apresentando na cidade de Iracemápolis, e agora a gente leva para 6 capitais o projeto Cores da China. Então, ele começa no Rio de Janeiro, agora no final de junho, e ele vai passar por São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, terminando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É uma forma da gente poder trabalhar um pouco melhor diferentes praças aqui para trazer um pouco mais desses projetos culturais. E uma coisa muito interessante que a gente tem visto, todos os ingressos desse projeto Cores da China estão praticamente esgotados, com exceção de Belo Horizonte. Todas as outras apresentações esse ano já estão esgotadas. Eu fui informado disso agora há pouco, mostrando que se a gente conseguir trazer um pouco mais de cultura, com valores acessíveis para a sociedade, e sair também um pouco apenas do eixo Rio-São Paulo e buscar levar isso para outras praças, o público brasileiro ele é muito aberto para novos espetáculos, para novas iniciativas culturais. Agora, alguma chance de uma segunda turnê, uma turnê complementar ou não? Olha, essa é uma boa provocação, a gente precisa conversar com o pessoal da organização do evento, mas como eu comentei, essa é uma iniciativa que começou lá em 2024,
e que a gente vem procurando aprimorar ano após ano. Então, em função desse sucesso, por que não pensar em outras apresentações no futuro próximo? Vamos ficar na torcida, então. É, Tiago, sob a ótica das relações públicas, como que a associação de uma marca de tecnologia e mobilidade associada a uma instituição artística fundada em 1952, super tradicional, como é o caso da Orquestra de Xangai, ajuda aí a construir um conceito de tradição inovadora que é incorporado pela marca GWM? A GWM é a maior montadora de capital privado da China. 50% das picapes produzidas, por exemplo, na China, é de produção da GWM. E a gente chega no Brasil aqui para trazer um pouco dessa tradição cultural, ao mesmo tempo mostrando essa nova indústria automotiva chinesa que tem ganhado espaço no mercado automotivo brasileiro por introduzir veículos cada vez mais eficientes. A GWM traz um portfólio de veículos híbridos plug-ins, veículos elétricos e veículos também a combustão, entendendo que existe espaço para todas as tecnologias. E o nosso objetivo é esse, é introduzir aqui veículos cada vez mais eficientes para o público brasileiro e, ao mesmo tempo, trazer um pouco dessa cultura da China e do Brasil, que tem convergido muito bem e acho que tem dado muito certo, né, atualmente. Tiago, de que forma que o patrocínio cultural se converte em um ativo tangível, ainda voltando ao tema de ESG, um ativo tangível de ESG para a governança da empresa aqui no Brasil? Olha, os projetos culturais, eles criam uma série de oportunidades. Internamente, é uma forma da gente poder também convidar os nossos colaboradores a conhecer algumas experiências, como esse espetáculo que a gente vai ter aqui, o Cores da China. Então, a gente oferece sempre tickets para os colaboradores, seus familiares, para participar de todos os eventos, sejam projetos culturais, projetos esportivos. É uma forma de a gente oferecer isso também para os nossos clientes. Nós temos uma comunidade chamada MyDWM, um aplicativo MyDWM, onde clientes e seguidores da marca, eles podem também se aplicar para receber esses ingressos, então eles estão também disponíveis e distribuindo também entre as comunidades, porque projetos patrocinados pela Lei Rouanet, ou a Lei de Incentivo ao Esporte, também prevêem que a gente tem ingressos populares, ingressos mais acessíveis para a comunidade em geral. Então, essa gama de atividades nos permite criar novos laços, não apenas com os nossos colaboradores, mas também com o mercado, com o público brasileiro, que tem correspondido assim de forma muito interessante, principalmente aos projetos culturais que a gente tem feito aqui no Brasil. Acho que essa é uma agenda que gera engajamento, que gera conexão e que gera novas portas de acesso, de conexão aqui com o público em geral, não apenas com os clientes. É uma forma da gente pensar em construir uma marca mais sólida, uma GWM Brasil. Muito bem, estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Tiago Sugahara, gerente de ESG e relacionamento com stakeholders da GWM Brasil. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA. Até já! A 10ª edição do Prêmio Jatobá PR chega em 2026, com ainda mais oportunidades para destacar o melhor da comunicação corporativa no Brasil e América Latina e Hispânica. São 42 categorias à sua escolha. 12 são voltadas para organizações empresariais e públicas, outras 12 para grandes agências e mais 12 dedicadas a agências boutique. O prêmio também avança internacionalmente, com 5 categorias exclusivas para a vertical América Latina e Hispânica. E traz ainda uma categoria especial para cases sobre a Copa FIFA 2026, aberta a todos os participantes. Sem contar os prêmios especiais, como o Case Regional do Ano em cada região do país, além dos reconhecimentos de organizações do ano e Cases do Ano, destinados aos trabalhos mais bem colocados nas 4 verticais da premiação. Prêmio Jatobá PR 2026. Mais categorias, mais alcance, mais reconhecimento para o seu case de comunicação.
Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Tiago Sugahara, gerente de ESG e relacionamento com stakeholders da GWM Brasil. Falamos aqui sobre a primeira turnê brasileira da Orquestra Chinesa de Xangai, uma iniciativa que leva a assinatura da GWM Brasil. Tiago, como que a GWM enxerga o mercado consumidor brasileiro? A consolidação dos negócios em nosso território projeta a expansão dessa produção nacional para outros países do continente. Você, no começo da nossa conversa, até arranhou um pouco nessa questão de Brasil se tornar um hub de exportação. É por aí mesmo? Olha, a chegada dos novos players como a GWM vem transformando a indústria automotiva brasileira. Quando a gente fala de eletrificação, por exemplo, em 2020, o Brasil emplacou quase 20 mil veículos eletrificados. A expectativa para esse ano de 2026 é que sejam mais de 300 mil veículos eletrificados. E a GWM vem fazendo parte dessa construção, dessa histórica construção, a transformação da indústria automotiva com carros cada vez mais eficientes, veículos híbridos plug-ins, veículos elétricos. A gente iniciou a produção de automóveis em 2023, aqui no estado de São Paulo, e a nossa expectativa com essa segunda fábrica que a gente está projetando para iniciar a operação daqui a 2 anos no estado do Espírito Santo, é que a gente possa abastecer não apenas o mercado brasileiro, mas todo o mercado das Américas. Lembrando que essa é a primeira fábrica da GWM nas Américas. A GWM já tem operação em outros países da Ásia, fora da própria China, fábricas na Tailândia, fábricas na Rússia, mas essas são as primeiras fábricas da GWM nas Américas, particularmente aqui no Brasil. Então, a fábrica de Iracemápolis hoje, ela é responsável pela produção de veículos híbridos plug-ins e veículos também a combustão. E a nossa expectativa é que com a nova fábrica do Espírito Santo, a gente possa mais do que aumentar de 5 a 6 vezes a nossa capacidade produtiva aqui no Brasil, olhando outros mercados aqui na América Latina que atualmente já são atendidos, mas por veículos importados da China. A nossa expectativa é que a gente possa suprir essa demanda dos mercados na América Latina através de veículos produzidos aqui em São Paulo e no Espírito Santo. Um diferencial. Com a chegada desse novo empreendimento no Espírito Santo, a gente espera trazer também novos fornecedores e aumentar o conteúdo local dos nossos veículos para a gente poder, de fato, fazer uso dos acordos internacionais aos quais o Brasil faz parte, como o Mercosul, os acordos automotivos com a Argentina, entre outros. Então, é um trabalho que está sendo feito passo a passo, mirando a nacionalização desses veículos e a gente espera muito em breve também a exportação. Bom, o sucesso do carro elétrico, pelo menos nas principais capitais, é indiscutível. Mas existe um desafio muito grande de infraestrutura, e aí, às vezes, essa infraestrutura ela foge um pouco da própria indústria, né? Porque ela depende muito mais de políticas públicas, por exemplo, se criar uma rede de abastecimento para esses veículos, o que certamente impulsionaria muito mais o mercado. É, Nesse sentido, você enxerga a possibilidade, e eu não falo especificamente da GWM, mas das empresas que estão dedicadas a esse tipo de produto, trabalharem conjuntamente num processo de parceria público-privada para a implementação ou aceleração desse processo de infraestrutura de alimentação de carros elétricos? Você enxerga isso como possibilidade? Esse modelo já foi adotado em algum outro país? A gente tem visto, e eu vou trazer alguns números, né? Mas quando a gente olha um pouco para a realidade brasileira, a GWM faz parte, por exemplo, da BVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. E um dos segmentos que mais cresce dentro da Associação Brasileira do Veículo Elétrico são as empresas de infraestrutura de recarga. Então, quando você conversa com esses empresários, eles costumam dizer que, assim, há 5 anos atrás, eles tinham que ir até a direção dos grandes shoppings para explicar por que cada shopping precisava ter 2 ou 3 vagas com eletropostos para poder fazer o carregamento dos veículos. Hoje, essa infraestrutura está presente não apenas nos shoppings, mas nos supermercados e em qualquer parte que você vê, nas avenidas, nas grandes avenidas de São Paulo. Ou seja,
A questão da infraestrutura, ela vai seguir, ela vai acompanhar a demanda do mercado com esse crescimento exponencial que a gente está vendo de veículos híbridos, plug-ins e veículos elétricos. E aí eu posso te dar mais alguns números. A GWM acabou de lançar o Hora 5, que é o nosso primeiro SUV elétrico. Em 24 horas, a gente vendeu mais de 2 mil veículos, ou seja, aquilo que a gente estava esperando vender em um mês, a gente vendeu em um dia. Existe uma grande maturidade no segmento de veículos eletrificados e a GWM é um dos líderes nessa transformação. Hoje, praticamente 80% de todos os veículos eletrificados no Brasil são veículos híbridos, plug-ins e veículos elétricos. E enquanto o mercado automotivo brasileiro cresce a taxa de 3, 5, 6%, o mercado de veículos eletrificados cresce 20% ao ano esse ano. Então, é um caminho sem volta. É um processo que veio para ficar, com veículos cada vez mais eficientes, e o mercado brasileiro, o consumidor brasileiro, ele é muito aberto à tecnologia, à inovação, e tem buscado esse tipo de automóvel, que chega para trazer não apenas um ganho do ponto de vista ambiental, com muito menos emissão, no caso dos veículos 100% elétricos, como o Hora 5, é um carro zero emissão, o tanque é roda, mas também veículos muito mais confortáveis de dirigir e também que trazem economia. No final do dia, rodar com um carro elétrico, com um carro híbrido plug-in, você vai gastar um quinto do que você gastaria utilizando um veículo a combustão tradicional. Essa é talvez uma das grandes novidades e transformações que essa nova indústria, que a GWM faz parte, tem introduzido aqui desde 2023 e que a gente pretende acelerar agora ao longo dos próximos anos. Muito bem. Bem, mais do que oferecer produtos de tecnologia aprimorada a custos competitivos, como a gente inclusive já falou isso aqui, em que medida a difusão da cultura milenar chinesa pode influir nos negócios, ajudando a quebrar aí paradigmas, vencendo resistências, promovendo a aceitação cada vez maior dos seus produtos junto ao público consumidor? Olha, a China tem construído uma imagem muito positiva e cada vez mais pop. Não é só no setor automotivo, com carros elétricos, híbridos, plug-ins. Um dia eu estava no shopping também, tinha uma fila gigante para uma loja nova, uma marca chinesa que vende chás aqui no Brasil. Então, eu acho que a cultura, não só do ponto de vista da música, dos espetáculos, mas também da culinária, tem se tornado cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros. E é importante construir essas pontes. A gente estava comentando, a China oferece hoje a possibilidade da isenção de vistos para os brasileiros que começam a visitar a China, e o Brasil, em reciprocidade, começa a oferecer isso também para os chineses que visitam o Brasil. Não só do ponto de vista da agenda de negócios, mas pensando também nessa troca cultural. À medida que mais brasileiros visitem a China e mais chineses visitem o Brasil, não só as trocas comerciais, mas principalmente esse intercâmbio cultural tende a crescer. E tem muita coisa para a gente aprender com a China e tem muita coisa para a China aprender com o Brasil também. É verdade. Aliás, só lembrar aqui, Tiago, que na Rádio Mega Brasil Online você ouve músicas chinesas também, viu? As 6 capitais escolhidas para a turnê, Tiago, elas cobrem aí o eixo político, financeiro e o eixo agrícola do Brasil. Estamos falando aí de Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim. Como que essa capilaridade geográfica reflete os interesses de soft power e stakeholder relations da GWM? Olha, quando a gente começa a buscar projetos culturais, muitas vezes eles estão mais presos ao eixo Rio-São Paulo, onde existe já uma gama maior de teatros, casas de espetáculo. Em 2024, quando a gente trouxe a orquestra de Pequim aqui para o Brasil, com a Ópera de Pequim, a gente trabalhou com 4 grandes capitais. Agora, com o espetáculo Cores da China, a gente vai para 6 grandes capitais aqui do Brasil. E a tendência é essa, que a gente consiga levar um pouco mais, cada vez mais culturas, cada vez mais shows para outras regiões, para outros estados. Por exemplo, a gente já tem recebido a demanda aí pelas redes sociais para levar esse espetáculo também para Vitória, no Espírito Santo.
Então, é natural que, à medida que a gente também vai se estabelecendo em outros estados, não só com a comercialização de veículos, mas também com a produção, como a gente está fazendo, que a gente leva um pouco mais desses espetáculos e dessas vivências com a China para esses novos mercados. O Sul e o Sudeste são muito ávidos por cultura, por esse tipo de espetáculos. Nós tivemos outros projetos culturais também, São Paulo, Bahia, nos anos de 2025, levando, por exemplo, exibições como o projeto da Bienal do Lixo, para falar um pouco mais sobre reciclagem, arte, cultura. E a ideia é essa, que a gente possa trazer cada vez mais, apoiar novos projetos, e por isso a área de ESG, ela procura também muitos projetos de pioneiros para a apresentação com trabalhos voltados para reciclagem, com projetos voltados para outras formas que não são tão de grande escala, mas que podem ajudar a gente a trabalhar com micro e pequenos empreendedores aí que estão trazendo boas iniciativas para o dia a dia dos brasileiros, não só em São Paulo, Rio de Janeiro, mas também, né, em outras cidades aqui do Brasil. Muito bem, para encerrar, então, Tiago, antes da gente destacar aqui as datas e locais das apresentações da Orquestra Chinesa de Xangai, embora você já tenha nos dado aqui a triste notícia de que quase todos os ingressos já estão esgotados, eu fiquei com uma dúvida em relação aos preços desses ingressos, que ali aparecem dois valores, né? R$ 150 o ingresso, o preço único, e o ingresso popular a R$ 50. Então eu queria saber qual o critério para os ingressos populares que foram adotados. Na verdade, eles seguem a legislação brasileira, os projetos de lei Rouanet, onde 10% de todos os ingressos eles são reservados para preços populares, lembrando que em cima desse valor a gente tem ainda também o desconto para estudantes, a meia entrada, né, para todo o público elegível. Mas a ideia é essa, é que a gente possa trazer esses espetáculos para distribuir ingressos, além daqueles que estão sendo comercializados. A gente ofereceu isso para colaboradores, para clientes. Então, quem é cliente GWM ou para quem segue a gente dentro do nosso aplicativo MyGWM na comunidade da GWM, a gente também está disponibilizando alguns ingressos para aqueles que não conseguiram comprar. E a ideia é essa, que a gente possa estar cada vez mais presente aqui no Brasil, trazendo cultura e fazendo parcerias. Acho que o nome do jogo é esse, parcerias estratégicas, para que a gente possa apresentar um pouco mais da China para o Brasil e levar um pouco mais do Brasil para a China também. Bom, brasileiro é um povo que se caracteriza pela fé, né? Então você que tem a fé que vai conseguir entrar, porque o Tiago já disse que boa parte dos ingressos foram esgotados. Anote aí as datas e os horários das apresentações. Vamos começar aqui, foi para o Rio de Janeiro, que é no próximo dia 30 de julho, às 7 horas da noite, na Sala Cecília Meireles. Depois a orquestra vem para São Paulo, no dia 1º de agosto. Lá estarei eu na porta, esperando por alguma desistência, e se apresenta também às 20 horas no Teatro B32, aquele que fica ali na Nova Faria Lima, tem a baleia de alumínio na frente, no bairro do Itaim Bibi. Na capital paulista, o espetáculo segue para Brasília, na Sala Martins Pena, no Teatro Planalto, no dia 4 de agosto, também às 20 horas. De Brasília, segue para Belo Horizonte. Aí sim, em Belo Horizonte ainda você tem ingressos disponíveis para o dia 6 de agosto, no Palácio das Artes. Depois para Curitiba, na Capela Santa Maria, Espaço Cultural, no dia 9 de agosto. E termina em Porto Alegre, no dia 11 de agosto, no Teatro Simões Lopes Neto. Todas as apresentações acontecem sempre a partir das 20 horas, às 8 horas da noite, com duração de 70 minutos, sem intervalos, classificação indicativa 10 anos. E o link de vendas para você tentar aí dos ingressos é delarte, com 2Ls.com.br. E assim chegamos ao final de mais um Comunicação SA, que hoje recebeu o Tiago Sugahara, gerente de ESG e relacionamento com stakeholders da GWM Brasil, que aqui falou sobre a primeira turnê brasileira da Orquestra Chinesa de Xangai. É uma iniciativa que leva à assinatura da GWM Brasil. Tiago, muito obrigado pela sua participação no Comunicação SA. Muito obrigado, Marco. E para aqueles que não conseguiram os ingressos na repescagem,
podem baixar o aplicativo MyDWM, que a gente vai distribuir ingressos para todas as 6 praças. Então, quem não conseguiu, a gente ainda tem uma segunda chance. Opa, vamos lá então. Dada a dica, muito obrigado mais uma vez a você, Tiago, pela participação e a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.